você colocou também. Será que essa laicidade existe? Não, ela não existe. Eu fico muito triste, às vezes, com momentos como esse, porque eu penso que talvez não fosse mais necessário a gente ter que fazer conferências, encontros, seminários, para falar para os nossos que nós estamos sendo preconceituados, que nós estamos sendo exclusos, que nós estamos sendo intolerados, quando na verdade o que a gente quer é respeito. Ninguém tem que me tolerar, as pessoas têm que me respeitar. Ninguém tem que nos tolerar, as pessoas têm que nos respeitar. Quando eu entender que a religiosidade do outro, que a sexualidade do outro, que a cor da pele do outro, que a vontade do outro nada tem a ver com a minha vida, tudo vai melhorar. Por que me incomodar porque o outro é preto? Por que me incomodar porque o outro é gay? Por que me incomodar porque a outra é lésbica? Por que me incomodar se eu só gosto de usar roupa preta? Por que me incomodar se eu cultuo deuses que me incorpora, que eu canto rezando e que eu rezo cantando? Por que me incomodar se a minha fé, a minha forma de viver, que está para além de religião, mas isso é um assunto para uma outra hora, por que me incomodar com isso? E por conta disso, existe essas palavras, que está aqui: excluir, tolerar, preconceituar. São verbos, professores? Fortes. E que a gente tem que ter cuidado o tempo todo. É muito triste, porque para poder falar, a gente precisa falar da gente. A gente se auto-sabota o tempo todo. A gente se auto-tolera o tempo todo. Nós somos preconceituosos com nós mesmos. Quando nós, povos de terreiro de Itajuípe, não estamos aqui hoje em massa, nós estamos nos auto-sabotando. Nós estamos desacreditando de um processo que é centenário. Nós fazemos parte de uma religião candomblé, que essa palavra candomblé é tipicamente brasileira, Quando a gente está além da diáspora, a gente fala em culto, Culto a Ogum, culto a Nkosi, culto a Ungila, culto a Bara. Porque se a gente for falar de religiosidade, de espiritualidade, de ancestralidade, 200 anos não vai dar. Porque existem milhões de orixás, milhões de inquices, de energias. Aí nós temos candomblé Congo Angola, nós temos o candomblé iorubano, o povo Quetu, nós temos o candomblé Umbanda, nós temos o Nagu, nós temos o Terecu, nós temos o Xambá, nós temos diversas denominações para cultuar essa fé, essa ancestralidade, essa espiritualidade, Nós temos hoje o Xaxalabá, nós temos Ifá, nós temos diversas formas de cultuar, mas não é disso que a gente quer falar. Tem a ver? Tem. Por quê? Porque eu me incomodo com a forma do outro e da outra de cultuar sua fé. Eu me incomodo de ver o outro encontrar Deus, God, Javé, Oxalá, Obatalá, Eledumare, Nzambimpungu, Jesus. Eu me incomodo. Nós fomos criados de uma forma tão errônea quando o assunto é espiritualidade, porque tudo isso é um processo político. É uma realidade. É um processo político. O que nos lembra a data 13 de maio? A abolição
Será que essa abolição realmente ela existiu? Será que é realmente da forma que nos foi passado? Será que realmente a história colocada dentro dos livros é realmente a história lá da Tábua Redonda, de que o poderio é do branco, de conhecimento é do branco? Quem aqui já assistiu a minissérie Bridgerton? Bridgerton, né? Que acho que é passado no ano de 1800 e alguma coisa, 1600, 1500 da Europa. Será que era aquela Europa bélica? Daqueles castelos lindos medievais, de homens e mulheres bonitas e perfumadas. Aí entre os nossos negros, doutores e doutoras do conhecimento, que ensinou a escovar o dente, a se limpar, a tomar banho. A noção de higiene foi dada pelos nossos. A medicina é dos nossos. A matemática é dos nossos. Tudo quem criou neste mundo foi o negro. Se a gente for falar de Kemet, se a gente for falar do Egito, tudo é África. Mas Jesus, ele é branco nos livros. Se a gente for pegar o continente, que é bom lembrar isso, né? Algumas pessoas têm a África como uma cidade preta, pobre, imunda, suja, onde só tem pessoas que mal têm o que comer. E Dubai é o quê? Dubai está onde? Só vou dar esse exemplo. Onde a gente vê prédios de quase 200 andares, né? De uma evolução. Será que aquele filme Wakanda é só uma invenção cineasta? Ou a gente poderia dizer que o Wakanda é real? O Wakanda é mais do que real. Tudo foi criado pelo povo preto, gente. Não adianta. Mas, por que eu coloquei o 13 de maio? Eu assistia na Globo essa semana um professor dizendo, né? A princesinha lá do dia 13, ela nos aboliu, mas ela não nos deu confiança. Eu ri quase meia hora. Que é uma realidade. Aí, historicamente, politicamente, vai lá e abole. O que nos foi dado depois dessa abolição? Quantos metros de terra nos deram? Nos deram os inchaços das favelas, nos deram a dificuldade dentro da saúde, nos deram e nos renegaram a questão da educação. E de lá para cá é só de ladeira abaixo. É só de ladeira abaixo. Nós fomos criados de uma forma, como eu colocava aqui, não terminei, tão excludente que a gente fecha os olhos, a gente não se consegue ver, perceber e se sentir doutores. A gente não consegue se sentir um nobre edil vereador, a gente não consegue se sentir advogado, a gente não consegue se sentir médico, porque nós fomos criados dessa forma, que o preto não tem direito a nada. Essa exclusão, esse preconceito, tudo se dá da forma que o branco direcionou, tudo isso direciona até os dias de hoje. Será que essa abolição, ela realmente existe? A escravidão acabou? A escravidão acabou, gente? Não acabou. Mas Pajumar, Paicatamba, não tem mais tronco, não tem mais chibata. Será? Eu ponho essa roupa e entro dentro de um supermercado. Será que as pessoas vão me ver com bons olhos? Será que eu vou ser bem aceito?
Se o professor Tata Mucumbi Legi, com suas pontas, com a sua roupa branca ou estampada, adentrar ao supermercado, a uma clínica particular, ele vai ser visto com bons olhos? Se ele para coach, comprar uma roupa, se ele ir para uma dessas lojas finas, tradicionais, nos grandes shoppings da vida, será que ele vai ser bem recebido na porta com uma taça de champanhe? Sejam verdadeiros comigo. Eu quero ouvir de vocês. Vai ser bem recebido? Então, gente, a escravidão acabou, o trampo acabou, a chibatada acabou. Quando nos é negado os nossos direitos essenciais de ir e vir, de educação, obrigado, meu irmão, de saúde pública, de segurança pública, de moradia, de infraestrutura em todos os setores falando, e que isso é político, isso é estrutural, a gente precisa entender e lembrar que a escravidão não acabou. A gente precisa entender que a chicotada que os nossos ancestrais, que os nossos lá, os antepassados tomaram, a gente continua tomando de forma diferente, de forma educada, de forma mais elaborada, de forma mais trabalhada, para que a gente não sinta tanto. E infelizmente os nossos, que se auto-sabotam e que não estão aqui para ouvir e para entender que tudo isso é real, isso só aumenta. Porque os terreiros de Candomblé de Itajuípe tinham que estar aqui em peso. Os negros e negras dessa cidade tinham que estar aqui em peso. Os alunos das escolas públicas de Itajuípe tinham que estar aqui em peso. E que isso seja uma discussão de secretaria para secretaria. Que a gente trabalhe isso com os nossos alunos. Que a gente trabalhe isso com os diretores de escola. Que a gente trabalhe, porque é um direito nosso. A Lei 10.639, ela existe. E por que ela não é colocada em prática? E por que a laicidade não existe? Eu chego hoje em algumas câmaras, né? Vamos colocar assim, as câmaras de vereadores. E em alguns lugares eles leem a Bíblia. Em outros o Pai Nosso. Em outros, antes da sessão, eles oram. Isso é normal, gente? É certo ou é errado? Eu quero ouvir de vocês. Vocês acham isso certo ou errado? No legislativo, antes da sessão, ter uma oração. É certo ou é errado? Talvez a gente não dissesse que é errado, mas não é a forma correta de agir. A gente vê em repartições públicas o Jesus crucificado. Repartição pública não pode fazer alusão a religiosidade nenhuma. Ali é público. Ali vai branco e preto, negro, rico, pobre, católico, evangélicos, budista, xiita, islamita, não importa. Então, para eu fazer oração na Câmara de Vereadores de manhã, eu tenho que rezar o Pai Nosso, o Alcorão, cantar para Exu, saravá Umbanda. Eu tenho que fazer tudo. A gente está falando de laicidade. A gente está falando de algo constitucional. Então, falar desse tema a mim proposto, dessa luta por conta dessa excludência, é falar de tudo isso. Tem ações que elas são pequenas e que têm grandes resultados. Eu fico muito feliz, eu sou muito bem abraçado na cidade hoje de Itajuípe, né? Pelo poder público, através de suas secretarias. Esse acho que é o terceiro, quarto ano que eu estou aqui, né? Enquanto palestrante, enquanto pai de santo, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto homem negro, gay, que se posiciona, que se autoconhece e que está aqui para trazer uma palavra de apoio. Abraçado por todos vocês. Mas a gente precisa de muito mais. Que
dias vocês façam isso. Essas ações pequenas, elas ajudam, porque a gente está na tecla todo ano aqui falando, todo ano mostrando, todo ano tendo a caminhada, tendo um xirê, tendo isso, tendo aquilo, mas a gente precisa, através de instituição, trabalhar essas questões. Os professores tinham que estar aqui, os educadores tinham que estar aqui, alguns funcionários de algumas partes do município, do legislativo, tinham que estar aqui. Mas teve durante a semana todos os outros eventos. Que estejam em todos os outros eventos, mas que também estejam aqui hoje. Porque hoje é um evento também voltado para a prova de terreiro, para os nossos. Então, trabalhar a Lei 10.639, trabalhar o 20 de novembro, quem foi Dandara, quem foi Zumbi, quem foi A, quem foi B, quem foi C, só vai valer a pena se a gente der as mãos. Essa institucionalização da coisa, que a Secretaria de Cultura cobre mais da educação, que a Secretaria de Educação cobre mais da Secretaria de Cultura, que os novos edis briguem, prefeito, a gente precisa disso aqui, nós precisamos de outras leis municipais, nós precisamos revisar, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo. No momento que a gente fizer isso, não vim aqui para dizer como é que vocês têm que trabalhar. Me entendam, pelo amor de Deus. Por Ilha do Mar, não é por Gila, por Barra Peixo, não. Mas a gente precisa, porque a gente sente essa falta. A gente sente essa necessidade. Enquanto educador, enquanto professor, enquanto mineiro, enquanto candomblessista. A gente precisa entender que essa conquista ela tem que ser todos os dias. Para que talvez assim a gente pare de se auto-sabotar. Para que a gente entenda que a espiritualidade está para além de tudo isso aqui. Porque no momento em que me falta a saúde para o povo negro, a educação, a moradia, o transporte público digno, o que é base? Eu estou sendo sabotado, eu estou sendo chicoteado, eu estou sendo pisoteado, e eu não estou sendo lembrado como de direito. E a gente precisa ter um certo cuidado com isso. Porque às vezes a gente pensa que não, mas sim. Fico muito feliz com o poder público do município, na pessoa de Léo, de Ivan Júnior, do secretário Caio, né? De todos vocês, de Magno, dessa luta constante. Mas a gente precisa se unir mais. A gente precisa trazer muito mais. Que o coletivo de Itajuí também façam outros eventos no decorrer do ano. Eu sei que é difícil, mãe, né? Eu sei que às vezes a casa de caridade é vovó Nanã, né? Se sente às vezes sufocada, sozinha. Porque é muito fácil a gente julgar o outro e a outra. Não é fácil estar em movimentos sociais. Eu estou coordenador do Núcleo Renafro Ilhéus. Renafro, Rede Nacional de Religiosidades Afro Brasileiras de Saúde. Estou coordenador do MCPTI, Movimento Cultural de Povos Tradicionais de Terreiros de Ilhéus. Vocês acham que é fácil juntar o nosso povo? O ego humano está nos destruindo. Eu sei, eu sou, eu tenho, eu posso, eu faço. É complicado. Eu não vou baixar a minha cabeça que tenho 30 anos para uma menina que fez santo ontem. Aí lá em Ilhéus, porque esse povo aí é de agora. E isso acontece em todos os lugares, não é só em Itajuí, não é só em Ilhéus, não é só em Itabuna. É uma realidade. Porque o que importa para mim não é quantos anos tem a Casa de Caridade Babanana, mas as suas ações. O que prega, o que busca. Porque nós estamos hoje aqui nesse quarto encontro, correto? Mas todos nós aqui fomos tragos pela Casa de Caridade Babanana.
e o município de Itajuípe, que tem sido parceiros incansáveis nessa luta, nessa busca. Fala-se de um coletivo. É a segunda vez que eu toco nesse assunto. Aqui, nesses 4 anos. Cadê o coletivo? Onde está o coletivo? E a gente precisa entender isso, porque a gente está falando de excludência. E a gente está se excluindo. A gente não está vindo para o nosso lugar de pertença, o nosso lugar de fala. Ninguém fala de nós sem nós, gente. Ninguém. Fico feliz que o secretário de Cultura é aberto está aqui, que o diretor de cultura é um homem negro e que entende que, namora a religiosidade do candomblé. Isso é muito bom. Que vocês sentem mais vezes, que vocês discutam mais vezes, que vocês levem essas reflexões. Não estou dando puxão de orelha, não estou falando mal de ninguém, mas a gente precisa desse coletivo fortalecido. E esse coletivo precisa, cada ano, se fortalecer mais. Porque o coletivo é dos povos de terreiro, é para os povos de terreiro. Então precisa ver como é que faz, para que a gente una mais esse coletivo, para que a gente possa estar mais juntos, E dentro desse tema proposto, a difícil luta e vivência dos povos tradicionais numa sociedade excludente, intolerante e preconceituosa é isso. A gente precisa trabalhar tudo isso também, primeiramente com os nossos. Porque está difícil. Em todas as cidades, eu não sei o que está acontecendo, mas está tendo uma inversão de valores muito grande. E a gente precisa resgatar isso. A gente precisa rebuscar isso enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e que também é um papel e uma responsabilidade da Secretaria de Cultura, da Diretoria de Cultura do município. E eu sei que vocês têm incansavelmente, no Legislativo, no Abredil está ali, Ivan Júnior, vocês têm feito isso, não parem. E quero aproveitar para parabenizar o município, parabenizar Léo, através do secretário, através do Edil, Ivan Júnior, através de Magno, vocês estão de parabéns. Porque algumas cidades por aí, de milhões de habitantes, ou de dezenas, ou de centenas, tentam e não conseguem. Porque não